E aí, Gui, tudo bem com Tudo você, bom, cara? você? Tudo bom, Guilherme? Maravilha, Guilherme. Felizmente sim, obrigado. Encarando o frio aqui, Porra, todos também estamos. com vocês. Cara, vamos começar aqui, que você é diferente de outros convidados que já tivemos aqui no nosso humilde podcast, mandou já um questionamento pra gente logo na nossa reunião de pauta. E eu vou retrucá-lo a você. Guilherme, você está feliz com a sua vida? Vamos lá, isso é super importante, uma pergunta fantástica que eu acho que a gente pode discutir sobre ela. Vamos pensar o seguinte, né? Talvez você já tenha se questionado a respeito disso. O que a gente está fazendo aqui, né? Que nós seres humanos estamos fazendo aqui nesse planeta? Qual que é o objetivo? Tem um objetivo? Não tem? A gente chega aqui, vive a vida, vive aí 70, 80, 90, 100 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos, e segue um ciclo assim de nasce, cresce, faz algumas coisas, envelhece e morre, né? Se resume a isso? Ou será que tem alguma coisa para além disso? Né? Será que a gente está aqui fazendo um pouco mais, ou tem um pouco mais de desafios? E aí isso também entra numa parte aí de crenças, né, religiões, espiritualidade, todo esse tipo de coisa que aí na minha opinião, tudo pode ser questionado. A gente tem que poder se questionar sobre essas coisas e a gente mesmo procurar as respostas que servem para a gente, né? Uhum. O que eu mais vejo é assim, sempre tem alguém querendo dizer o que é o certo ou errado, mas eu ainda acho mais importante, ou pelo menos para mim faz mais sentido, que eu fique satisfeito com as respostas que eu encontrar, se eu as encontrar, né? Mas acho que o trabalho de ir atrás do sentido da vida, ou do que eu estou fazendo aqui, como é que eu posso administrar isso, lidar com isso, eu acho que é responsabilidade nossa, né, de cada um de nós. É um ponto bem legal, porque é meio chato quando você para pensar que o que mais tem são pessoas querendo te dar o caminho, certo? Mostrar, tipo, onde você pode chegar, com qual caminho que você pode ir, com qual descobertas você pode ter ali no meio. Você teve uma sacada um pouco diferente, assim, que eu acho até maneiro, assim, de verdade, que é você buscar o seu conforto dentro desse tipo de ideia, dentro desse tipo de pensamento, entendeu? Acho massa mesmo. Eu acho que Legal, então, procurando responder a sua pergunta, eu acho que eu realmente penso que eu estou construindo, para mim, uma vida cada vez mais feliz. Uhum. E por que eu digo isso? Porque e até uma coisa que eu quero, né, compartilhar com o pessoal que está nos assistindo, né, o que eu tenho usado, como é que eu tenho feito para me sentir assim, né? Porque você tem aí milhares de alternativas, né? Eu vou compartilhar com vocês um pouco das alternativas que fizeram mais sentido para mim, mas isso, de novo, eu estou compartilhando a minha experiência, a experiência de cada um vai ser única, né? Todos nós, eu acho interessante pensar nisso, né? O planeta Terra hoje tem aproximadamente 8 bilhões de pessoas. Cada uma tem uma história diferente, cada uma tem uma história única, né? Eu acho isso muito interessante, se a gente for parar para pensar. Você pode até ter algumas histórias parecidas, mas nenhuma é igual à outra. Uhum. Né? Irmãos gêmeos univitelinos idênticos vão ter histórias diferentes, com certeza. Então eu acho bastante interessante. Então, uma das coisas assim, eu durante muito tempo, né, eu tive uma formação dentro da Igreja Católica, estudei bastante budismo, né, tanto o budismo tibetano quanto o Zen budismo no Japão, e todos eles têm coisas muito interessantes,
muito valiosas, né? Muito bacanas, que podem ser úteis para a gente pensar aí a respeito da vida. Agora, será que tudo o que é colocado ou falado nessas religiões me serve? Eu diria, para mim não, mas pode ter para outras pessoas que sim, e está tudo bem com isso. Uhum. Acho que uma grande bênção aí do mundo que a gente vive hoje é que você tem mais liberdade para poder encontrar o seu caminho, né? O que vale para você. Antigamente esse negócio era mais complicado. Pensa na Idade Média, né? Você vivendo lá na Idade Média na Europa ou eventualmente em outros lugares. Era complicado, era mais complicado. Uhum. Porque eu acho que, pelo menos hoje em dia, a gente está um pouquinho mais, entre aspas, civilizado, né? Porque hoje a gente dá um pouquinho mais de escolha para as pessoas, pelo menos. Como antigamente a gente não dava muita escolha, né? Esse fato. Porque assim, eu acho que a humanidade ela vai evoluindo, mas a passos de lesma com cãibra, né? Assim, a gente Caralho, você isso daí nunca tinha ouvido. pega a história nossa, né, nós seres humanos, se a gente pensar que até aproximadamente 200 anos atrás a escravidão era uma coisa legalizada, foi, né, a escravidão era uma coisa legal durante séculos e séculos, né? Faz só 230 anos, pelo menos, né, aqui no Brasil, que a escravidão deixou de ser legal e passou a ser ilegal. A gente até sabe ver em alguns casos de que ela existe até hoje, mas hoje pelo menos é ilegal. Então, eu realmente considero que nós aqui, nós seres humanos nesse planeta, a gente ainda tem muito para melhorar, muito mesmo. Não, com certeza. E eu, nas minhas andanças, nos meus estudos, né, eu me interesso bastante pela evolução, por o que eu considero evolução, e estudando bastante eu cheguei à conclusão que a gente precisa, individualmente, cada um de nós, trabalhar para ser melhor. Né? Ser melhor é você realmente, como é que você se relaciona com você mesmo? Como é que eu, Guilherme, me relaciono comigo mesmo? Como é que eu me cuido? Eu presto atenção na minha alimentação, que tipo de coisa que eu como, eu presto atenção no que eu assisto, né? Eu reflito sobre isso, eu seleciono, ou não, ou mais, ou menos, né? Como é que eu cuido do descanso do meu corpo, né? Eu durmo o número de horas necessárias para eu estar descansado e bem no dia seguinte ou não. Então, começa com a gente mesmo. Eu acho que essas coisas, quanto mais consciente a gente fica, né? Quanto mais consciente você se torna do que você é e do que você está fazendo, eu acho que melhor. Eu tenho sentido muito benefício, já tenho feito isso há alguns anos, tenho sentido melhoras relevantes para mim. Como você citou, acho que em relação a que você tem estudado bastante o budismo, né? Tanto os dois lados mais famosos, né? E pelo que eu sei, assim, que eu fui atrás, que eu gosto muito, tenho muito interesse sobre, é realmente isso, né? Porque eu acho que a gente tem que lidar com o equilíbrio entre o corpo e a alma. Não existe só o corpo e não existe só a alma. A gente tem que equilibrar os dois. Então, se alimentar bem, dormir bem, você está tratando bem sua alma e o seu corpo, né? E também não tem um parâmetro de tipo, todas as almas são desse jeito, dessa maneira que toca as almas, e também os corpos funcionam assim e foda-se, se você não é assim, vira, tá ligado? Vira assim. Né? E ainda mais que em relação ao budismo, né? Eu gosto muito, porque é aquela relação de tratar o que você está vivo agora, sabe? Eu acho que, obviamente, todas as religiões têm o seu meio de lidar com elas, mas o budismo ele trata no agora, você estar bem com você agora, enquanto as outras religiões, eles meio que tratam você depois,
Não sei se dá para entender um pouco às vezes. Sim, não, dá para entender. As religiões, eu acho que as religiões, as filosofias, elas têm muitas coisas boas para a gente refletir. Eu acho que isso é uma coisa que eu sinto muito falta de ver, né, na sociedade que a gente se tornou. Nós não somos ensinados desde criança a pensar. A gente não é de verdade. Eu realmente acho que a gente acaba sendo bombardeado com uma série de coisas que são ruídos, né? Por exemplo, mais recentemente, que eu passei os últimos anos a estudar mais sobre filosofia, principalmente filosofia estoica, né? Uhum. Uma referência que eu recomendo enormemente é o pessoal da Nova Acrópole, particularmente a professora Lúcia Helena Galvão. Uhum. Você faz uma pesquisa aí no YouTube, né, pela internet, tem assuntos fantásticos que continuam ultra atuais e que os grandes filósofos de 2.500 anos atrás já falavam e continuam sendo questões humanas muito relevantes. Né? Um dos conceitos que eu gosto muito é cada um de nós é responsável pela própria vida. Né? Se você for atrás de pensar, refletir sobre isso, quantos de nós, né? Quantas vezes eu não achei que alguém teria que resolver o meu problema, né? No trabalho, na escola ou qualquer coisa assim. Vou pegar um exemplo de escola. Eu não estudei direito, fui mal na prova. A culpa é do professor, Entendi. né? A culpa é não adianta eu ficar achando culpa. Eu sou responsável pelo que eu estou fazendo. Se eu estou na escola, estou lá, vou fazer uma prova, o resultado da prova vai ser consequência do meu esforço. Claro, posso ter uma dor de barriga, alguma coisa extraordinária pode acontecer e me atrapalhar, mas assim, em condições normais, você vai lá, se você estudou, se preparou, você vai lá, faz a prova, vai tirar uma nota razoável, vai passar, etc. Né? O outro conceito muito importante que eu vi em vários lugares, é causa e consequência. Sim. Né? Muitas vezes a gente fica perdido na consequência, em vez de olhar para a causa. Né? Exemplo trivial do dia a dia. Estou com dor de cabeça, vou tomar uma aspirina ou um Tilenol ou qualquer coisa dessas. Você está cuidando da consequência. Se você não sabe, não entende de onde vem aquela dor de cabeça, né? O que está causando a dor de cabeça em você, essa dor de cabeça está vindo do seu estômago, do seu fígado, do seu cansaço? De onde que está vindo isso? Tá bom, você vai resolver ali tem provisoriamente a dor de cabeça com aspirina, mas enquanto você não cuidar da causa, provavelmente essa dor de cabeça vai se repetir. Uhum. E aí eu acho que dá para pensar em muitos e muitos exemplos na nossa vida prática, na vida do dia a dia. A dor de cabeça até é um bom exemplo, porque é aquela coisa, né? Se você ficar 12 horas sem comer, provavelmente você vai ter dor de cabeça. Se você ficar sem dormir, provavelmente você vai ter dor de cabeça. Então é exatamente isso, entender. E se você está tendo uma dor de cabeça todo dia, provavelmente é uma coisa que você vem repetindo fazendo. Então você tem que achar essa coisa e eliminar ela, porque aí vai melhorar de fato. E a questão é que acontece com muitas coisas, né? Muita gente toma remédio e é isso, em vez de procurar realmente resolver o problema. Né? O jeito mais fácil de, talvez. Uhum. Pode ser.